Fala, amigos da arte! Alguém tem uma trena aí? Lá no começo do balão, o tamanho dos balões eram calculados por folhas, e somente depois da chegada dos balões de molde que efetivamente começaram a serem medidos por metros. Como sabemos, é do ser humano ter essa coisa de contar vantagem, aumentar suas histórias e feitos como forma de mostrar que é superior ao próximo, e isso existe desde Adão e Eva. No Papo de Balão de hoje, Dia da Mentira, vamos listar alguns balões que muita gente achava que tinham um tamanho, mas na verdade tinham um outro. Depois da vinheta, aqui no Papo de Balão. O Dia da Mentira é uma celebração anual, em alguns países comemorada no dia 1º de abril. Até o século XVI, o Ano Novo era festejado na data de 25 de março, data que marcava a chegada da primavera no hemisfério norte e do nosso querido outono aqui no lado sul do planeta. E essas festas duravam uma semana, terminando sempre no dia 1º de abril. Em 1564, depois da adoção do calendário gregoriano, que é o que a gente usa até hoje, o rei francês Carlos IX determinou que o Ano Novo deveria ser comemorado no dia 1º de janeiro. Na época, alguns franceses resistiram à mudança e continuaram a seguir o calendário antigo, pelo qual o ano se iniciava em 1º de abril. Para zoar essa bagaça toda, alguns franceses passaram então a enviar presentes esquisitos, como peixes podres e convites para festas que não existiam, em forma de protesto. Foi aí que começou a famosa trollagem de 1º de abril. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Em países de língua inglesa, o Dia da Mentira é conhecido como April Fool's Day, ou Dia dos Tolos de Abril. Na Itália, de Pêche d'April. E na França é chamado de Poisson d'Avril. Nossa, lindo o meu italiano e meu francês. Enfim, os dois significam peixe de abril. Isso é uma grande besteira. No Brasil, o 1º de abril começou a ser difundido em Minas Gerais, onde circulou A Mentira, um periódico lançado no dia 1º de abril de 1828 com a notícia do falecimento de Dom Pedro, que obviamente foi desmentida no dia seguinte. O jornal A Mentira saiu pela última vez em 14 de setembro de 1849, e claro, com mais uma trollagem, convocando todos os credores para um acerto de contas no dia 1º de abril do ano seguinte, dando como referência um local que não existia. Voltando à França, a ideia de um sistema de medidas unificado foi implementada pela primeira vez na época da Revolução Francesa. Em 1789, cada país tinha suas próprias unidades de pesos e medidas com valores diferentes, e era uma das causas mais frequentes de brigas entre comerciantes, cidadãos e cobradores de impostos. Em 8 de maio de 1790, a Assembleia Nacional Constituinte Francesa se pronunciou a favor de um sistema de medidas uniforme e simples, que pudesse ser adotado pelo mundo todo. Segundo o decreto, a Academia de Ciências de Paris, em conjunto com a Social Real de Londres, deveria determinar a unidade natural de medidas e deduzir um modelo invariável para todas as medidas e pesos. Em 1793, um grupo de investigadores franceses compostos de físicos, astrônomos e agrimensores, que são pessoas que medem campos, propriedades rurais e faz cálculos de áreas, deram início a essa tarefa, definindo assim que a unidade de comprimento metro deveria corresponder a uma determinada fração da circunferência da Terra, e correspondente também a um intervalo de graus do meridiano terrestre. Foi definido que o metro seria a 10.000.000ª parte da distância da linha do Equador ao Polo Norte. Isso já está ficando complicado. Em 22 de junho de 1799, foram depositados nos arquivos da República em Paris 2 protótipos de platina, que representam o metro e o quilograma. Eles passaram a ser os protótipos definitivos, segundo a lei de 10 de dezembro de 1799. Depois de muitas alterações nos séculos seguintes, a definição de metro foi novamente alterada em 2018, passando a ser definido tomando o valor numérico fixado da velocidade da luz no vácuo com essa equação doida aqui embaixo. Já no mundo baloeiro, essa coisa de balão por folha sempre existiu, principalmente na era dos balões Marias Pretas. É verdade. O único balão que tinha uma contagem diferente eram os Zeppelins, que também são conhecidos como Santos Dumont, e eles eram medidos por muitas pessoas pela quantidade de bocas. Quanto mais bocas tinham, maiores seriam os balões. Já o tamanho do balão era calculado pela quantidade de folhas usadas,
Então, um 3x3, que é a forma de contar o tamanho desse balão, significa que foram cortadas 3 folhas cortadas ao meio para o gomo de baixo e a outra parte para o gomo de cima. Por isso que chamamos também de 3 folhas, 6 folhas, 9 folhas e por aí vai. Já o tamanho em metros não significa exatamente o tamanho do balão, já que as esmas, pacotes de 400 folhas de 66 por 96 centímetros, são vendidas até hoje assim. Por exemplo, um balão 10 folhas no passado não tinha 20 metros, ele tinha por volta de 18 metros, já descontando o corte de boca. Calma aí que eu vou te explicar. Se pegarmos 10 folhas de flor poste e usarmos 1 centímetro de bainha para emendar as folhas, a manta final terá por volta de 9,5 metros. Um balão de 10 folhas tem por volta de 70 gomos, já que a conta para fazer a quantidade de gomos de uma mexerica é pegar o tamanho final e multiplicar por 7. Depois de emendar e empilhar todas as 70 mantas de 10 folhas, vamos cortar na transversal e depois tirar as sobras. Antigamente as turmas faziam os 2 cones iguais, e na hora de marcar onde cortar para colocar a boca, toda essa parte era perdida, com o cintamento vertical tudo junto. Por isso que vemos muitos balões do passado a galera dizer 9,8, 10,9, etc. Isso acontecia para que tanto a parte de baixo quanto a de cima do mexerica fossem do mesmo tamanho. Somente nos anos de 1990 que os baloeiros começaram efetivamente a cortar balões com bobinas e já descontando o corte de boca. Foi aí que nasceram os mexericas reais, com um tamanho em metros, como diziam, por exemplo, um 9 folhas real tinha 18 metros. Isso é muito interessante, bem criativo. Bom, agora que vocês entenderam como nasceram o dia da mentira, o metro e o metro no mundo do balão na era das folhas, vamos para as mentiras que a nossa pesquisa encontrou. Aí sim. Eu sei que muita gente tá aí com as guias esticadinhas e não passa nem uma agulha no respiro, se é que vocês me entenderam. Mas não custa lembrar que esse é um assunto muito delicado e a minha intenção jamais é de denegrir a imagem de ninguém, apenas de trazer entretenimento para quem gosta do meu trabalho. E ele foi feito através de pesquisas, onde obviamente eu não podia consultar as próprias turmas. As informações que eu colhi foram passadas por quem cortou o balão, por quem fez o molde e até mesmo por quem pegou o balão e mediu, por exemplo. Eu estou sentindo uma treta! Todos sabemos que aumentar o tamanho das coisas já está enraizado na cultura baloeira desde o começo. E são muitas variáveis que levam as turmas a não falar o tamanho real das coisas. E a principal delas, falando na lata mesmo, é que o balão é deles, eles falam o que eles quiserem, eles botam o tamanho que eles quiserem, que se dane todo mundo. Às vezes sim. Esse vídeo não vai mudar a história de cada um. Isso é uma coisa muito importante a dizer. Dessa pesquisa, eu levei em consideração uma margem de 50 centímetros para mais e uma de 50 centímetros para menos, como nas pesquisas eleitorais. Por exemplo, um balão de 20 metros e 49 centímetros fica como 20 metros, e um balão de 20 metros e 51 centímetros pode ser considerado como 21. Isso é uma margem de aceitação que utilizávamos na época da Boca de Ouro. Alguns tamanhos reais eu já falei em vídeos recentes, como o peão de 52 metros feito pela Guerreiros da Paz de Campinas, que foi solto pela Emenda Ibaloema, e na real tinha 50 metros e 40 centímetros, informação dada pela emenda que teve uma participação importante em todo o processo após o balão sair de Sorocaba. E o peão de 56 metros da turma do Caxambi, informação passada pelo próprio Ivo Patrocínio que criou o molde, e chegou a ter vários tamanhos na boca do povo, mas o de 60 metros foi o que perdurou por anos, assim como o peão do Lelo e da Sandu Mosaico, que tinha 70 metros e 10 centímetros, de acordo com o que eu mesmo vi escrito no molde nas mãos do Lelo quando o visitei para uma entrevista. E assim como aconteceu com a Caxambi, por uma ideia de marketing, ficou conhecido como peão de 72 metros. Mas nem todos foram divulgados com a intenção marqueteira, digamos assim. Muitos mudaram de tamanho apenas para serem os maiores por algum motivo. E outros apenas para se encaixar em regras de bocas de ouro, que nesse caso até diminuíram para encaixar no limite máximo que os regulamentos exigiam. Cê é louco, cachoeira! Como eu já disse, tem muitas variáveis que levam e levaram as turmas a divulgar tamanhos irreais de suas coisas. E mais uma delas é que nem sempre as turmas têm culpa, pois muitas delas sequer medem os balões quando compram ou quando ganham cortes em rifas, por exemplo. Eu mesmo já ouvi uma história de um cara que colocou um corte para rifa, que dizia ser um peão de 30 metros, mas na verdade ele tinha 27 metros. Obviamente ele fez isso para ganhar mais, já que um corte de 30 vale mais que um corte de 27. E o cara que ganhou, fechou e cintou o balão e depois rifou novamente, agora com 32 metros.
Em todos esses anos temos alguns balões bem famosos que foram cortados com tamanho e divulgados pelas turmas com outro, obviamente maior. Então bora para a lista. O primeiro é o trufe da Balão Mágica e Búfalo Branco, solto em 2004 do Buraco, que é conhecido até hoje como 52 metros, mas o seu tamanho real era de 50 metros. Pouco depois de soltarem o 20 folhas em parceria com a Artimanha em 1996, que destacou o cone da boca logo após começar a estourar os fogos, obviamente eles ficaram muito frustrados e chateados com tudo que aconteceu, e decidiram que fariam outro fogueteiro noturno. Nessa época, o Homero conheceu o Nelson, o gordo da Búfalo Branco. Ele se tornou um grande amigo de todos, e em 1999 soltaram juntos um modelado de 37 metros fogueteiro noturno e um 11 folhas com armação, que ganharam a boca de ouro daquele ano em suas respectivas categorias. No final do ano seguinte, em 2000, depois de soltarem um fogueteiro diurno, um 17 folhas no Campo do Marmelo em Guarulhos, voltaram com a conversa de fazer outro trufe gigante, e o tamanho seria de 45 a 50 metros, para ser o maior trufe da história, recorde que já pertencia à turma com o trufe de 40 metros solto em 1994 do sítio do Claudinho em Itapevi. Com projetos do balão e da bandeira feitos pelo Grow, começaram a fazer o balão em uma bancada e a bandeira em outra do lado, e em pouco mais de um ano e meio tudo estava pronto. Além de ser o maior trufe feito na história até os dias de hoje, o balão também ficou marcado pela imensa gaiola de rojões de vara, com cerca de 100 dúzias e quase 3 metros de altura. A soltura, assim como seu gigante anterior, foi bem frustrante. Não era uma manhã ideal e para quem conhecia o buraco sabia que ele era muito traiçoeiro, já que lá embaixo raramente ventava, mas conforme o balão pegava altura, sofria com fortes rajadas de ventos, e foi o que aconteceu. Assim que ele começou a subir, a brisa o atingiu. Ele subiu arrastando a bandeira nas árvores, que ficou destruída. Ele voou por alguns minutos e pouco depois explodiu. Na queda, a boca e a bucha atingiram a gaiola e os fogos foram acionados ainda no céu. Outro balão super famoso é o peão de 45 metros da Alvarenga, o famoso balão da hora certa. Mas a escala passada para cortá-lo tinha 42 metros e uns quebrados, e dentro da nossa margem tinha 43 metros. Sério? Solto em 15 de novembro de 1993 de Itapevi, o balão que ganhou a boca de ouro como o melhor peão do ano teve uma soltura bem tranquila e desfilou por toda a região sudeste de São Paulo, despejando pedaços da sua bandeira na região de Imbu e Itapecerica da Serra, até entrar na Serra do Mar e cair no fim da tarde na região de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, já em alto mar. O terceiro balão da nossa lista é um dos melhores fogueteiros diurnos da história recente, na opinião de muita gente, que é o modelado de 54 metros da União São Mateus, carinhosamente chamada por todos de USM, que na verdade tinha 50 metros. O balão, um sonho antigo do nosso querido Johnny do Balão, foi um projeto muito bem planejado em todos os detalhes, e o sucesso de sua soltura não foi mera coincidência, foi competência pura. Além de ter uma boa carga de fogos com 400 dúzias de rojões de vara e mais 400 dúzias de 12 por 1 em 10 imensas gaiolas, o balão solto em Minas Gerais na manhã de 9 de setembro de 2012 foi um dos primeiros gigantes a ter a sua decoração criada por computador com máscaras impressas em plotter, o que apresentou total perfeição nos quadros centrais que ilustravam o logotipo da turma. Depois de 2 quedas no interior mineiro, ele sumiu com o anoitecer e até hoje não se tem notícias de onde ele tenha caído. Agora é hora que muita gente esperou o vídeo todo para que eu falasse, que é sobre os balões do Anderson de Santo André, que ganhou o apelido de El Louco pela quantidade de balões gigantes que faz, onde ele é realmente o recordista de balões gigantes em São Paulo, e quase todos com um tamanho bem diferente do que vocês conhecem. Vamos ver alguns dos seus balões. O primeiro da lista é o seu primeiro gigante, um trufe de 52 metros solto em 2002 de Santa Isabel, que subiu sem uma boa parte da bandeira depois que ela bateu no lago quando subia. O tamanho real dele era de 50 metros. Em 2004, logo após soltar o peão de 56 metros, que tinha originalmente 35 metros, ele juntou folhas que tinha e aumentou o tamanho para 56 metros mesmo, começou o peão de 90 metros, mas que tinha 88 metros. Tá falando sério?
Ele escolheu a marca de peão de 90 após comprar uma camiseta da Nike comemorativa aos 90 anos da famosa fabricante de materiais esportivos. As aparências enganam. Logo após acabar o maior balão de papel do mundo até então, as dores de cabeça só começaram. Perseguição pela polícia, baloeiros puxa-sacos, interesseiros e dificuldades em encontrar um campo para soltar o balão foram alguns dos exemplos. Somente em 15 de junho de 2010, dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo da África, o balão enfim foi para o campo, mas o tempo não ficou bom e cancelaram a soltura ainda na madrugada. Quase um ano depois, no dia 19 de setembro de 2011, em plena segunda-feira, partiram para mais uma tentativa de soltar o balão. Eles decidiram encher o balão muito cedo num campo ao lado de um lago, e devido ao forte sereno, um rasgo no teto do balão perto da curvatura da carrapeta se abriu, e tiveram que desistir da soltura mais uma vez. Mais um ano se passou e ele teve que refazer uma boa parte do balão. Teve que fazer novas buchas, uma nova antena e encontrar outro campo. Por fim, na manhã de 28 de outubro de 2012, desta vez o balão subiu. Mas não como queria, mas subiu. Com tanto vai e vem, o balão já judiado com muitos remendos e novas uniões de cones para repor os cones perdidos, ficou deformado e enforcado, totalmente diferente de quando foi inflado na primeira vez. Depois de muito tempo de pé, enquanto tentavam resolver uma forma de prender as buchas após algumas soldas estourarem, uma brisa muito forte fez com que a união do segundo cone do canudo começasse a rasgar. Ela estourou e o papel foi embora. Aqui a nossa. Estourou 90 metros, cara. Estourou 90 metros. Puta que O balão tá subindo judiação. só o papel. Tá subindo. Ele caiu bem ao lado do campo e até foi pego por alguns baloeiros, mas decidiram destruir o balão. Mesmo chateado, frustrado e desgastado com tudo que aconteceu nos últimos 6 anos que aguardou para soltar o balão, no dia seguinte ele já estava fazendo um outro balão e bem maior. Um peão de 105 metros, que tinha reais 101 metros e uns quebradinhos, e seguindo a nossa margem tinha 102 metros. Oi? Depois de 5 meses o balão já estava totalmente pronto e ganhou essa marca de 105 devido a ele ouvir uma rádio paulista que se chama 105 FM enquanto fazia o balão. Ele subiu na manhã de 3 de agosto de 2014 e é o maior balão de papel do mundo até hoje a subir. Ao contrário do anterior, subiu com extrema perfeição de uma fazenda em Tuiuti, no interior de São Paulo, e levou a bandeira de 68 por 85 que tinha sido feita para o peão de 90. O gigante ficou o dia todo no alto e praticamente por todo o percurso sobre a rodovia Fernão Dias. Ele caiu logo após escurecer em um sítio na área rural de Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Como foi um dia sem nuvens, todo mundo podia vê-lo e por isso muita gente estava atrás. Mas devido a um congestionamento na rodovia já em Belo Horizonte, ninguém chegou no local na hora da sua caída. Através do sinal do rastreador, ele foi encontrado totalmente de pé, inteiro e paradinho, com a boca literalmente no chão em um pasto pela infinita e vamos que vamos. Como já estavam quase 14 horas atrás do balão, extremamente cansados e era impossível fazer alguma coisa com aquele monte de papel, eles deram alguns trocados para moradores locais dobrarem um balão e voltaram para São Paulo. Já de manhã, mandaram a localização da queda para amigos da Unidos de Belford Roxo, lá do Rio, que foram até lá, encontraram o balão esticado no pasto e optaram em não tentar trazer de volta. Apenas levaram a boca para o Rio de Janeiro e o papel ficou lá. O que os moradores locais que ajudaram a dobrar o balão fizeram com ele? Boa pergunta, ninguém sabe até hoje. Nos anos seguintes, o Anderson continuou a fazer balões gigantes, soltando um peão de 75 metros, que na real tinha 62 metros em 2015, um modelado de 47 metros que tinha exatos 45 metros em 2016, um Bagdá que ficou conhecido como 88, mas tinha 80 metros em 2018, e esse balão levou uma bandeira em homenagem ao falecido pai de um amigo, mas rasgou na soltura. Em outro Bagdá de 54 metros, que tinha 50 metros em 2019, ele fez o mesmo projeto da bandeira, que desta vez subiu e deu tudo certo. Todos eles soltos de fazendas na região de Tuiuti, no interior de São Paulo. É um porre, né? Quando você se toca que não sabe nada. É isso, meus amigos, esta foi uma matéria que eu fiz correndo, eu acordei hoje com a ideia, portanto não deu tempo de consultar muita gente, principalmente o pessoal do Rio e de Curitiba. Se você tem outras versões ou histórias, ou até mesmo se lembra de outras coisas ou balões que eu não contei, comenta aí e conta aqui pra gente.
Mas antes não custa dar uma olhada nos comentários, pois alguma correção ou adição já pode ter sido feita por alguém. Se você gostou e estiver vendo pelo computador ou pelo celular, já deixa um like aqui no vídeo. E se não for inscrito, seja bem-vindo e se inscreva no canal. Se estiver vendo pela TV, pega o seu celular, aponta a câmera por QR Code aqui em cima, que ele vai te levar direto para o nosso canal já no link de descrição. Fazendo parte do Clube da GB, assim sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e bem medido, e um beijo a todos. Tchau!